Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Hoje, irmãos, nós vamos iniciar mais uma série de estudos e essa série está baseada toda em Lucas capítulo 15, onde Jesus fala 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Irmãos, eu peço que vocês deixem aí o like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e comente para que a plataforma sugira este vídeo para mais pessoas. Amém? Eu peço também que você confirme, veja se sua inscrição está ativa no canal. Hoje, então, neste vídeo eu pretendo falar da primeira parábola, tá certo? E também vou deixar mais pra frente, eu vou deixar esse estudo completo lá no blog, tá bom? Quem quiser conhecer o blog, eu vou deixar aqui o link no primeiro comentário. O estudo ainda não estará lá, porque eu preciso terminar de escrevê-lo para depois postar, tá certo? E eu vou fazer isso até o último vídeo. Bom, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que lá no blog tem muitos estudos bíblicos feitos exatamente para um discipulado. Então, se você está na sua casa, você gostaria de fazer um discipulado, você gostaria de conhecer mais da palavra de Deus, entre lá no blog. Escolha lá e vai fazendo os estudos. Lá tem estudos para você imprimir gratuitamente. Ou se você deseja levar a palavra de Deus para outras pessoas, pessoas que não têm acesso à internet, às vezes pessoas que estão internadas, pessoas que estão em casas de recuperação, em presídios, enfim. Lá tem muitos estudos bíblicos para você imprimir e levar para estas pessoas. Amém? Então vou deixar o link no primeiro comentário fixado para vocês. Tá bom? Que Deus abençoe. Bom, então nós vamos começar hoje o estudo bíblico, né? E esse estudo eu dei o nome de Quanto Vale um Pecador? Para falar sobre isso, nós vamos ler capítulo 15, né, de Lucas, versículos 1 e 2, que diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então veja, irmãos, que o comentário aqui dos judeus diz sobre um desprezo que eles têm pelas demais pessoas, por aqueles que não eram cumpridores dos rituais, dos sacrifícios, né? Pelos publicanos, ou seja, pessoas que Jesus amava, que Jesus recebia, de fato Jesus comia com eles, né? Mas para explicar o valor dessas pessoas, então Jesus conta 3 parábolas. E é isso que nós vamos estudar aqui, tá certo? Antes de entrar no estudo bíblico, eu gostaria de contar para vocês um testemunho que eu assisti aqui no YouTube. Quem viveu esse testemunho é a nossa irmã Edmeia e ela conta em um dos seus vídeos. Então, assim, irmãos, ela teve que ir viver no Iraque junto com o seu esposo, porque seu esposo foi chamado a trabalho. No quintal da casa dela passava uma pastorinha 2 vezes ao dia. Ela passava lá 6 horas da manhã e 3 horas da tarde ela retornava com as ovelhas. Ela levava as ovelhas para ir pastar, depois ela retornava com as ovelhinhas. Bom, essa pastorinha era uma menininha de 9 anos, o nome dela era Suheila, que no princípio não fazia amizade com a nossa irmã Edmeia, que na época não era irmã. Na época ela estava longe dos caminhos do Senhor e ela mesma conta que tinha problemas na vida dela, como soberba, altivez, enfim. Então,
Ela, como ela gostava muito de crianças, ela preparava então lanche para essa mocinha, para essa menininha. E assim ela conseguiu conquistar a amizade da Suheila. Ela deixava o lanchinho para ela, ela passava, pegava. Depois, na parte da tarde, ela devolvia a garrafinha para que fosse feito o lanche do dia seguinte. Então, irmãos, em determinado dia, a Suheila levou as ovelhinhas, como de costume, às 6 horas da manhã, mas quando chegou 9 horas da manhã, ela estava voltando com as suas ovelhinhas. Então, a nossa irmã Edmeia chamou, né, a garotinha, e nisso ela parou. Quando ela parou junto o rebanho, né? E a Suheila tinha então um embrulho nos braços. Diz a irmã que ela estava até um pouco encurvada sobre aquele embrulho. E ela então chegou lá, perguntou para ela o que estava acontecendo, E ela então mostrou que debaixo daquele embrulho no braço dela havia um cordeirinho. E esse cordeirinho estava com a pata machucada. Ela colocou a mão na pata para mostrar. Quando ela colocou a mão na pata que estava quebrada, o cordeirinho deu um grito, um gemido. E a pastorinha fez da mesma maneira, mostrando o quanto aquele machucado do cordeirinho estava doendo também nela. Irmãos, esse testemunho diz pra gente o porquê Jesus escolheu falar da ovelha e do pastor. Porque Jesus usa a figura da ovelha e do pastor. Isso não é do nosso cotidiano, né? Nós não sabemos, nós não vemos isso. Por exemplo, aqui no Brasil nós não vemos isso. Mas, irmãos, a relação do pastor e da ovelha é de um amor entranhável. O machucado da ovelha é sentido pelo pastor. Então, irmãos, eu vou ler agora os versículos 3 e 4. Eu estou correndo porque eu preciso dizer para vocês algo que é um pouco extenso num vídeo muito curto. Então é por isso que eu estou correndo, tá bem? Mas se você tiver dúvidas, pode deixar aqui no comentário. Versículos 3 e 4 vai dizer assim: E lhes propôs esta parábola dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Aqui, irmãos, Jesus está falando de um rebanho que está pastando debaixo dos seus cuidados, né? Debaixo do seu olhar, debaixo do zelo do pastor. Esse é o momento do qual nós estamos na presença de Deus, em comunhão com o seu Filho. E o que acontece? Acontece que uma das ovelhas se distrai e acaba saindo lá do curral. Ela sai da presença, sai da comunhão, né? E a distração, irmãos, é a atração pelo mundo, é o pecado. O pecado é aquilo que nos afasta da presença de Deus. O pecado faz com que o coração da pessoa fique frio em relação a Deus, em relação às coisas de Deus, ao reino de Deus. É quando a pessoa perde a alegria, né? Em relação a tudo aquilo que é de Deus, tá certo? Mas é importante aqui a gente analisar a parábola e perceber que quando a ovelha sai do curral e vai ao encontro do mundo, não é trocado o nome dela. Ela continua sendo chamada de ovelha, porque ela ainda pertence ao pastor. Ela ainda pertence ao rebanho e ao curral. Ela apenas se perdeu, mas não deixou de ser ovelha, não deixou de ser amada pelo pastor. E ele a ama tanto, deseja tanto que ela retorne ao rebanho, que deixa as 99 para ir buscá-la.
Por que é que o pastor não quer que a ovelhinha fique longe dele, né? Enquanto a ovelha está sozinha, ela corre muitos perigos. Ela pode se machucar, pode adoecer e pode até ser morta por um predador. E isso a Bíblia cita, né? Diversas vezes a Bíblia fala de lobo, fala de um leão, o apóstolo Paulo fala de um leão lá em Efésios. Ou seja, fala de figuras dentro do reino espiritual da parte das trevas. Isso mostra o quanto a ovelha está ali, né, vulnerável, suscetível, enquanto ela está sozinha. Por isso, meus irmãos, o pastor tem pressa. Ele não quer ver a sua ovelhinha machucada, nem doente ou morta, e vai depressa para poder resgatá-la. Agora eu vou ler para vocês o Evangelho de Lucas, capítulos 15, versículo 5, diz assim: E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso. Quando fala que o pastor coloca a sua ovelha no ombro gostoso, está falando que ele aconchega a sua ovelha, né? E por que então que Jesus aconchega a ovelha em seu ombro? Por que o pastor coloca a sua ovelha no ombro? O que tem, né, no ombro do pastor? Ou melhor dizendo, o que tem no ombro do resgatador que serve para aconchegar a sua ovelha? Irmãos, para isso nós precisamos ler no livro de Isaías, no capítulo 22, versículo 22. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia e já vou ler para vocês. Se você estiver com a sua Bíblia em mãos, leia também. Amém? Diz assim: E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Irmãos, quando a Bíblia se refere à linhagem de Davi, ele está falando do caráter messiânico de Jesus Cristo. Então, quando ele fala sobre uma chave que está na casa de Davi, está falando de algo que só o Messias poderia fazer. E está falando então da cruz do Calvário, está falando da nossa redenção. Essa é a chave que abriu a porta da graça e ninguém pode fechá-la, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Quando Jesus vier buscar a sua igreja. Amém? Então, essa profecia fala que sobre os ombros de Jesus Cristo está a chave, que é a cruz. Portanto, meus irmãos, quando o pastor vai ao resgate da ovelha e aconchega ela sobre o seu ombro, está falando que Jesus pega o pecador e coloca o pecador sobre a cruz. Por quê, irmãos? É necessário que Jesus faça isso, ou seja, é necessário que Jesus tenha passado pela cruz para poder dar perdão ao pecador. A cruz é o instrumento de perdão. Com isso aqui que Jesus está falando na parábola, ele está dizendo assim: há perdão para a ovelha perdida. Há perdão para aquele que se afastou da presença de Jesus Cristo. E com a cruz, Jesus tira a ovelha da mira dos seus predadores. Agora então nós vamos para o versículo 6, onde o Senhor Jesus Cristo ensina: E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então Jesus aqui está falando que há amigos e vizinhos que se alegram junto com Jesus pelo resgate da ovelha, né? E esses amigos e vizinhos, Jesus está falando do Pai, está falando do Espírito Santo, está falando dos anjos de Deus, porque, irmãos, há todo um reino de amor. Jesus está dizendo que o reino todo celebra quando um pecador se arrepende. Se você está em Cristo, o reino celebrou o momento que você se arrependeu dos seus pecados e verdadeiramente recebeu Jesus Cristo. E se você ainda não está em Cristo, chegou a hora
de você ser recebido no ombro do pastor. Agora então, irmãos, nós vamos para o versículo 7 de Lucas capítulo 15, que diz assim: Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mas espera um pouquinho. Pare para analisar comigo. Até então, Jesus estava falando que o pastor saiu do meio do rebanho para ir atrás da ovelha perdida. Ele não disse em nenhum momento que a ovelha caiu em si e voltou para o rebanho, que a ovelha voltou sozinha. Não, ele disse que o pastor pegou a sua ovelha e colocou em seu ombro, não foi isso? Por que Jesus então fala isso no meio da parábola e embaixo ele diz que a ovelha está arrependida? Por que ele diz isso? Isso aqui, irmãos, é um ensinamento para a gente entender o quê? Que esta parábola, Jesus está mostrando para a gente, ele está ensinando a visão dele, olhando de cima para nós. Ele está dizendo a perspectiva celestial. Por quê? Porque quem concede o arrependimento é Deus o Pai. Então, aquele momento do arrependimento, ele é dado por Deus. E isso, irmãos, nos leva a uma valiosa lição que nós podemos colocar em prática. E qual é essa lição? Sabe aquela pessoa por quem você ora constantemente para que se achegue a Jesus Cristo, para que seja salvo? Então, você precisa orar pedindo que Deus conceda a esta pessoa o arrependimento. Eu quero mostrar 2 trechos da Bíblia para você que confirmam que é Deus quem dá o arrependimento. Não somos nós apenas que nos arrependemos, mas que Deus faz isso acontecer. E esses 2 trechos, o primeiro está em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 25, que diz assim: Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a verdade. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, nesse contexto, não está falando sobre a mesma questão da parábola e tal. Mas ele diz claramente aqui no versículo que quem dá o arrependimento é Deus, ok? Nós vamos ler também 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 9 a 10. Então vamos lá. E ele diz assim: Agora folgo, não porque fostes contristado, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está falando que Deus concede um arrependimento e esse arrependimento leva para a salvação. Porque o que é o arrependimento? É nós reconhecermos que nós estamos no pecado e que precisamos do Salvador para que ele ajuste o nosso caminho. Isso, segundo o apóstolo Paulo aqui, é Deus quem concede. É Deus quem concede que a cegueira espiritual caia dos nossos olhos e que possamos ver o nosso próprio pecado. E então, o apóstolo Paulo fala que quando nós somos levados para perto de Cristo, através do arrependimento, através da vontade de Deus, disso ninguém se arrepende. Ou seja, ninguém se arrepende da salvação, porque a obra de Cristo é perfeita na nossa vida, e essa obra não traz arrependimento. Porém, lá no versículo 7, o Senhor Jesus Cristo fala do pecador que se arrepende, mas também fala do justo que não necessita de arrependimento, Na realidade, irmãos, não há um justo na terra.
Mas existem aqueles que se acham justos, justos o suficiente para não depender do Salvador, justos o suficiente para achar que não tem pecado. E todos temos pecado. Quem são esses? Esses são os judeus, né, que constantemente diziam para Jesus que não precisavam dele. E também são os religiosos de hoje. Irmãos, mesmo no meio dos cristãos, mesmo no nosso meio, há muitos que acham que porque fazem as coisas certas, fazem o que é mandamento, não precisam de Jesus, porque eles acham que não tem pecado. Não, eu sou bom, né? As pessoas oram. Olha, aquele lá é pecador, eu não sou, né? Isso, irmãos, não é certo diante de Deus, né? Quando a gente diz que a gente não tem pecado, a gente está invalidando a cruz do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós sim precisamos do Salvador. Nós um dia precisamos que Ele nos colocasse no ombro e isso trouxe para nós a salvação. Então nós temos que reconhecer isso. Esse estudo, irmãos, é importante também, até mesmo para que a gente reconheça que a nossa tratativa com as demais pessoas precisa ser conforme a graça, né? Se o Senhor Jesus Cristo nos deu a graça, nós precisamos agir com as demais pessoas pela graça e não segundo algum julgamento. Nós precisamos entender que da mesma maneira que as pessoas estão hoje no pecado, nós estivemos um dia, então nós não somos melhores do que eles. Amém? Essa é a primeira parte então do estudo, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você continue conosco fazendo esse estudo e que você recomende esse estudo para outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.